Eu vou explicar nessa aula como trabalhar com efeitos de iluminação no CorelDRAW, tá? Parecido com esse efeito aqui que vocês estão vendo dos corações sobre esse fundo degradê. Aqui foi um pedido da Grazi, tá? Que ela perguntou como que faz um fundo que parece iluminado de verdade. No Photoshop é melhor mesmo, viu, Grazi? Porque esse efeito aqui é um efeito de bitmap. Então, esse tipo de transição lá no Photoshop vai sair com um resultado melhor. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, lá no Photoshop, só que o resultado sai melhor, que ele é próprio para isso, tá? Mas aqui no Corel dá para fazer também, e é bem fácil. A primeira coisa que você tem que entender é que para o efeito de iluminação sair melhor, o fundo tem que ser escuro, tá? Porque a iluminação, você joga uma luz no escuro, você vai perceber a luz melhor do que no claro. Não adianta, por exemplo, jogar uma luz no fundo branco que não vai aparecer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar e ter um fundo escuro, tá? Então, essa aula não é detalhada, viu? Porque ela é uma aluna já avançada. Você que está vendo essa aula gratuita, não vou detalhar. Você tem que fazer o curso completo para aprender todos os macetes, tá? Aí, o fundo aqui, eu coloquei um lilás, vou vir aqui na ferramenta seleção, com o fundo selecionado, vou apertar CTRL no teclado, que é o Ctrl, né? E vou clicando no preto aqui, ó, para deixar ele um pouco mais escuro, um pouquinho no azul e um pouquinho no preto, ó. Deixei uma cor mais escura, tá? Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desenhar um coração ou qualquer outro desenho que eu quiser desenhar. Vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, aqui na minha caixa de ferramentas, na ferramenta Formas Básica, clicar, segurar. Eu posso vir aqui em qualquer um desses formatos de ferramenta. Vou vir no primeiro, que tem o polígono e alguma outra coisa, tá? Ou eu posso manter a basicona, que é Formas Básicas aqui mesmo, tá? Já está no coração aqui em cima, eu posso colocar qualquer um aqui na barra de propriedades. Eu vou clicar com o Ctrl pressionado desenhar um coração. Vou voltar na ferramenta seleção e vou colocar uma cor mais clara, uma cor de luz. Vou clicar com o botão direito no X, coloquei um branco. Pode ser um branco, um amarelo, uma cor mais clara, tá? Mas eu gosto de trabalhar o branco, porque se o fundo é escuro, você tem que jogar uma presença de luz. Por exemplo, branco, amarelo, uma cor mais iluminada, que você vai perceber. De cara, você já consegue perceber, na teoria, que o fundo com menos luz, você joga uma cor com mais luz, você já consegue ter um contraste de iluminação. Você já tem uma arte mais bonita, tá? Depois disso, o que eu faço para mim criar esses efeitos aqui? Eu venho aqui na minha caixa de ferramentas, aí eu venho aqui nas minhas ferramentas de efeitos, clico no drop-down dela, vão ter várias ferramentas, eu venho na sombreamento, né, na ferramenta de efeitos, escolho sombreamento, clico sobre o meu coração, seguro o botão do mouse e arrasto para ele criar uma sombra em volta do meu desenho. A sombra vai vir escura, tá? Então, se você vir aqui, por exemplo, aqui na barra de propriedades, com a sombra selecionada, você consegue aumentar a força da sombra mais escura, mais clara, né? Aqui à direita da força da sombra, você que no caso é a opacidade, né, da força, você consegue aumentar também o enevoamento, tá? Que eu chamo de expansão da sombra. Então você pode clicar e pode aumentar a expansão dela. Ela estava só até aqui, mais ou menos ela está aumentando. Então você pode colocar ela bem grande, ela aumentou, ficou bem grandona. Se eu aumentar a força dela, você vai ver que ela está bem maior, tá vendo? Então eu vou deixar ela menos um pouquinho e eu vou voltar. Aí deixei menos um pouquinho, né? Vou voltar um pouquinho aqui a força dela. Com isso eu criei uma sombra. Ela está na cor preta. Eu vou vir aqui no tipo de efeito e vou colocar o normal, quer dizer. E aí, colocando o normal, eu consigo mudar a cor da minha sombra. Posso colocar um branco, por exemplo, tá? Clico fora. Olha lá, o branco. Tanto é que se você diminuir a força aqui agora, você vai perceber melhor em relação ao fundo, tá? Aqui o tamanho também, ó, tá grande. Vou colocar uma força maior. Você pode colocar menor, olha lá, você pode ir diminuindo, tá? Então, eu vou deixar ele menor um pouquinho, mais ou menos no formato do coração. Posso deixar até bem mais fraco, se eu quiser, tá? Uns 22. E aqui pode ser 80. Aí eu criei uma sombra no meu coração. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar na sombra, fora do desenho do coração, para fora um pouquinho, eu clico na sombra, né? Com o botão direito. Vou escolher a opção separar grupo de sombreamento. Eu clico no da frente e apago. Posso usar o da frente também, tá? Mas eu apago.
Com isso, você já vai perceber que você tem tipo um efeito de luz sobre o fundo. Se você deixar aquele da frente, aí o seu efeito fica mais forte, é como se fosse uma luz de verdade, porque esse sombreamento aqui de trás dá um efeito de luz, né? Como se fosse um elevoamento da luz. Então, mas eu posso diminuir também, tá? E aí eu posso trabalhar o meu efeito. Vou deixar o coração até do lado aqui. Só que com a minha sombra selecionada, eu posso vir aqui na minha caixa de ferramentas, na ferramenta de transparência, e clicar sobre ela. Aqui na barra de propriedades eu vou ter várias funções de transparência, mas aqui no tipo de mesclagem, eu posso, no efeito, eu posso clicar no drop-down e escolher um efeito específico. Cada um dos efeitos que você clicar muda a percepção do desenho sobre o fundo, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, esse efeito aqui sobre o fundo, já vai dar um efeito de iluminação diferenciado. Eu posso colocar, por exemplo, esse efeito de iluminação. Ele vai dar um efeito de iluminação do desenho da frente sobre o fundo. Você pode observar que ele vai entrar mais suave. Você consegue perceber que é um efeito de iluminação, mas está mais suave lá, né? Se eu duplicar ele, eu vou duplicar ele, copiar e colar. Ele vai ficar mais forte, tá vendo? Você consegue perceber. Você pode até arrastar um pouquinho para cá, outro para cima. Pode fazer vários desenhos e colocar eles em posições diferentes, tá? Vamos voltar, tá? Então, você tem, por exemplo, esses dois efeitos. Você tem esse efeito aqui, por exemplo, luz suave, que é muito bom também. Você clica sobre ele, ele aplica como se fosse uma luz, tá? Então, eu vou voltar no principal, que é esse aqui. Depois que eu fiz ele, em vez de eu ir direto na ferramenta de transparência, eu posso antes vir aqui em bitmap, converter em bitmap o desenho, com fundo transparente aqui, né? RGB 300 dpi, ok. Depois de convertido, eu posso aplicar o efeito, que muitas vezes o efeito vai sair melhor se ele tiver convertido, tá? E vai te dar uma possibilidade de trabalhar melhor. Porque você pode, por exemplo, vai diminuir as opções aqui, né, de transparência. Você pode aplicar uma porcentagem de transparência e controlar ela em relação ao fundo, porque muitas vezes isso aí vai ficar melhor, tá? Se eu deixar o próprio adicionar e duplicar, você vai ir trabalhando os efeitos de iluminação, tá vendo? De um sobre o outro, ou então você pode colocar um realmente em cima do outro e trabalhar. Eu estou mostrando o efeito que você utiliza, e depois você tem que duplicar, tá? E criar a sua arte. Viu, pessoal? Lembrando aqui, que aqui no curso completo, no módulo 16, novas aulas surpresa, no módulo 16, eu tenho uma aula totalmente completa sobre efeito de iluminação. Aqui, ó, olha o trabalho que eu fiz do zero, tá? Aqui, ó. Tá? Então, trabalhando um efeito de iluminação com alguns pontos de luz em alguns lugares e mais trabalhado, tá? Então, olha essa aula aqui, porque nela eu explico bem detalhado, tá? E é a mesma coisa, transparência e tudo, mas eu explico melhor, tá? Então, bons estudos, e que está no curso completo, aula 119, tá? Do módulo 16. Bons estudos e até a próxima aula.